mais um Aging Institute Podcast. Hoje, nem sei que número nós estamos mais, mas vamos falar hoje uma coisa que eu aprendi na vida, né, fazendo. E isso aí é muito importante, são as dietas inflamatórias, né, e o que a gente pode fazer para não inflamar. E hoje a gente está com a nossa maravilhosa nutricionista, cuidou de mim também, me deixa magrinho, deixa fortão, que magrinho não tem graça, tem que ser fortão também. Né? E todo mundo que passa com ela fica muito contente aí pela atenção que ela dá e pelo conhecimento que ela tem aí, não só para fazer emagrecer, mas para a saúde mesmo. A doutora Juliana Galtério, ela é nutricionista e também faz a parte de medicina funcional, aí, nutrologia funcional, que é muito importante aí nos controles que a gente tem. Então, bom dia. Você quer se apresentar? Bom dia, bom dia. Tava faltando eu aqui, né? Eu tô assistindo aí todos os podcasts, estão incríveis. Vamos falar hoje, então, de alimentação anti-inflamatória. Meu nome é Juliana Galtério, eu sou nutricionista funcional pelo Instituto VP. Na verdade, eu me formei na Universidade Federal de Pelotas, eu sou gaúcha, e aí de lá para cá vim fazendo algumas pós-graduações, uma delas foi a de nutrição funcional pela VP. Sou pós-graduada também em nutrição clínica adulta e pediátrica pela Unirio, que é a Universidade Federal do Estado, aqui do Rio de Janeiro. E também fiz a pós de nutriendocrinologia do Dr. Lair Ribeiro, onde me abriu assim essa visão toda para essa visão de nutrição integrativa e o poder da alimentação na prevenção de doenças e na melhora do nosso status, né, de qualidade de vida. Nossa, você viu, gente? Eu apresentei ela e realmente subapresentei, né? Mas o mais importante é o seguinte, a gente vê os pacientes que adoram, né? Ficam fã e voltam, né? Eu falei assim, mas por que outro dia eu vi os pacientes dela, tudo paciente magrinho, tá? E voltam. Mas por que eles voltam, né? Porque eles estão querendo saúde, não é só emagrecer, que é o nosso objetivo, né? E as pessoas se sentem bem, né? Nós vamos falar muito sobre isso hoje, né? A diferença que faz a alimentação, né? Que é um dos nossos pilares aí. E a Ju demorou um pouquinho para vir, porque ela é muito cheia, né? De agenda cheia, trabalha para caramba, às vezes ela posta lá, 8h30 estou saindo da noite, né? Então realmente trabalha duro e cuida mesmo dos pacientes aí, né? Ela lembra quando tem que voltar. Eu também faço isso, viu, Ju? Na oftalmologia, se você não fala, ó, tem que voltar daqui 3-4 meses. Aí se ele não liga, ele não volta, tem que ligar para voltar, tal, porque as pessoas esquecem mesmo, né? Esquecem. A vida é tão difícil, né? Então vão deixando aí a saúde em quinto lugar, né? Mas e vamos só lá. Lembra quando tá com algum problema, né? Quando dá ruim, lembra. Então, antes disso, a gente já chama, fala, vamos lá, vamos voltar, tá na hora. É isso aí. Então vamos começar a falar, né? O que é a alimentação, né? A dieta anti-inflamatória e quais são os alimentos inflamatórios aí. Vamos começar já assim para a gente falar, né? Bom, então o que a gente faz? O que a gente quer dizer com isso, né? Alimentação anti-inflamatória. Então, na nutrição, a gente tem duas vertentes, né? Tem aquela vertente de contar caloria, que é quando as pessoas falam de emagrecimento, que elas entendem também que a gente só tem que aumentar o gasto energético e fazer uma matemática ali e considerar que tá tudo bem. Só que, na verdade, é muito além disso, né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, 100 calorias de abacate, 100 calorias de leite condensado, por exemplo, elas vão funcionar completamente diferente no nosso corpo. Então, o que é uma alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação onde a gente vai utilizar nutrientes, alimentos, comida de verdade, com o objetivo de desinflamar o nosso corpo. Por quê? Porque a gente, na indústria, né, de alimentos, na praticidade, na correria do dia a dia, a gente está acostumado a comer cada vez mais alimentos ultraprocessados, né? Como assim? Pão, biscoito, bolacha, leite, principalmente, né, obviamente, esse leite super industrializado, açúcar em excesso. E dentro desses alimentos existem substâncias que a gente não vê, que a gente não sabe, que a gente não entende, que são pró-inflamatórios, né, que são super inflamatórios para o nosso corpo. E aí, com esse consumo frequente, e são substâncias que muitas vezes, assim, se você lê o rótulo e vê os ingredientes, você nem sabe o que significa aquele ingrediente ali. Você não sabe, você lê ingredientes, acidulante, enfim, vários conservantes, corantes, que eles estão ali e a gente não sabe o que são, come assim mesmo, pela praticidade,
pelo sabor, muitas vezes, né? E isso acaba inflamando o nosso corpo. E o que é essa inflamação? Essa inflamação é uma inflamação que a gente fala que é uma inflamação silenciosa, né? Não é aquela inflamação aguda, onde a gente tem, por exemplo, um corte, um pus, uma febre, né? A gente está falando de uma inflamação subclínica, uma inflamação silenciosa, uma inflamação que muitas vezes traz sintomas como cansaço, fadiga, falta de energia, alteração na memória, cognição, concentração, dores articulares, dores de cabeça. Eu mesma era garota enxaqueca, antes de descobrir toda essa alimentação anti-inflamatória, né? Eu tinha enxaqueca desde criança, eu ia para o hospital, eu tinha que fazer remédio venoso, porque eu ficava vomitando, e eu não sabia que isso, na verdade, estava relacionado à minha alimentação. Então, essa alimentação inflamatória, ela traz sintomas para a gente que vão piorando a nossa qualidade de vida, que a gente entende como normais. Sintomas normais, é normal, tomo um remedinho aqui, eu tô com uma distensão abdominal toda hora, meu intestino não funciona direito, ou eu tenho diarreia, ou eu tenho constipação. Isso tudo são sinais que o nosso corpo dá que não tá tudo bem. Não é normal a gente sentir dor de cabeça toda hora, né? Não estou falando, obviamente, de uma coisa pontual. Não é normal a gente acordar cansado. Uma coisa que eu sempre falo com os pacientes é isso, né? Como é que você acorda? Essa é uma pergunta da minha anamnese. As pessoas falam, não, eu acordo cansado. Gente, se a gente, por mais que a gente seja aquela pessoa vespertina, né? Que não é muito aquela pessoa matutina que acorda, uhul. Pensa comigo, qual é o horário que a gente tem que estar mais bem disposto? O horário que a gente acabou de sair do nosso descanso. A gente dormiu, descansou e já está cansado. Tem alguma coisa errada nesse reparo de energia, nessa produção de energia. E muitas vezes isso está relacionado com a nossa alimentação. Uma relação que eu sempre faço, Renato, é a seguinte. Pega o melhor carro do mundo. Sei qual é o melhor carro do mundo? Uma Ferrari, talvez. Bota uma gasolina batizada nela. Será que ela vai funcionar igual se a gente colocar uma gasolina aditivada? Provavelmente não, né? Mas você sabe uma coisa que isso aí, você sabe que eu sou o cobaia amor, eu sempre falo isso, eu sou o cobaia amor, né? Tem duas coisas. Primeiro que eu queria complementar, né, que depois da Revolução Industrial, qual que é a ideia de fazer as alimentações em larga escala, né, alimentos que saiam baratos para você cada vez ganhar mais, aí mistura. É a diferença, né, da comida da feira, né, que você foi comprar na feira, com a comida que você foi lá pegar um pacotinho, tá, né, que tá fechadinho ali, que você tá comendo. Batata chips, não sei o que. A batata chips não é batata e óleo. Tem tanta coisa que vem junto, até o corante, né, às vezes, né, o corante para ficar da cor da batata, tá, porque depois você mexe tanto, nem fica. E coisas até para você realmente não parar de comer. Aquele negócio, lembra do sem parar lá, o sem parar, ou bis, né, que você tem que comer de novo, tal. Tudo que está lá dentro é para você comer a caixa inteira, né? Já é programado para isso. Então, são estratégias de marketing, né? Que hoje em dia tudo é assim, né? Até a marketing de comida mesmo. Então, eles inventaram coisas que você realmente é uma delícia, né? Se você vicia até no negócio, né? E você vai atrás. E isso é o grande problema que começou a aparecer doenças, muito mais do que o normal. Eu acho que a alimentação, né, você é especialista nisso, é o número 1 do que começou a aparecer. Então, tem gente que tem eczema, né? Isso, desde muito. eczema até psoríase, né, que é grave, e às vezes é o glúten, às vezes é o corante, né? Eu tenho um médico que fala assim, se você está com ansiedade, depressão, a primeira coisa, tira os corantes, né? Faz uma dieta de eliminação, que é outro jeito de falar, descobrir o que você tem, né? Nós vamos falar um pouquinho mais depois disso. Mas realmente hoje em dia é um negócio tão perigoso, né? O glutamato, né? O aginomoto, né? O aginomoto, né? Que é o glutamato, ele é enhancer de sabor, né? Ele melhora o sabor. Isso, então, realçador. Realçador de sabor. Então, realçador de sabor. Imagina que química que é o negócio para você realçar o sabor e o que ele vai fazer lá dentro das suas entranhas, do seu intestino, do seu, né? Na E sua fica uma absorção. delícia, né? É uma delícia. No seu cérebro, é o coloral, lembra do coloral? Né? Coloral, A gente vai comer feijão na praia, tudo lá tem coloral no feijão. Então, o melhor feijão do mundo. Né? E é complicado. E eu, como cobaia amor, eu aprendi um negócio que é muito interessante, que é o muffin top. Né? O muffin top é aquela gordurinha aqui do lado,
né, que a gente tem, que parece um muffin, né? Então você tá com a cueca e a calcinha e tem a bolinha do lado. Se você come alguma coisa inflamatória, vamos comer um hambúrguer com batata frita. Dia seguinte o muffin top tá lá, né? Você come direitinho, alimenta. né? Come direitinho durante algumas, sei lá, 1, 2 semanas, você come direitinho, some tudo, você desincha, não é verdade? Você acorda melhor, a pele fica mais bonita, tal, tal. Então é uma coisa incrível, né? Vamos continuar nesse assunto. Estou só falando porque eu me empolgo aqui. E é realmente, a hora que você percebe que a alimentação é inflamatória mesmo, te dá várias coisas. Para mim, o brain fog, né, que é você ficar meio zoadão aqui de manhã, também é típico, né? Você come alguma coisa esquisita, dia seguinte você está meio assim, memória ruim, né? E você volta para a dieta normal, né? Dieta da feira, e você realmente melhora tudo, disposição, né? Pele e tal, né? Hoje a pele É não tá bonita, exatamente isso. a sua tá bonita que você acorda bonito, mas eu acabei de acordar aqui, levei os filhos da escola, estou aqui no podcast antes de trabalhar, tal, senão a gente não consegue fazer com a Ju aí, que ela começa aí 9 horas e só acaba amanhã. Então, vamos lá. É Vamos continuar, exatamente isso, né? Renata, é exatamente isso. Uma coisa que eu brinco, assim, que eu brinco não, que na verdade é sério, né? Infelizmente, a indústria de alimentos, ela está preocupada com 3 coisas. Uma, sabor. As pessoas têm que gostar do produto, né? Tem que ser gostoso. Esse é o principal. Todos são importantes. Segundo, prazo de validade, tempo de prateleira. Esse produto, ele não pode estragar amanhã. Esse produto tem que ter uma validade de 4 meses para a indústria não ter perda, porque imagina, se as pessoas não compram, aquilo estraga na prateleira. Então, taca ali conservante. E preço, né? Tem que ser barato e acessível. Então, essas são as 3 preocupações da indústria para te oferecer um alimento. Não existe um requisito aí de qualidade nutricional, até porque isso não conversa, né? Sabe que esses dias eu estava pensando uma coisa, eu estava lembrando do pão de forma. Então, assim, um alimento que, né, enfim, lembra que mofava? Às vezes a gente comprava, logo assim, 3 dias já mofava. Hoje em Guardava na dia não mofa geladeira, mais. né? Guardava na geladeira. Hoje em dia não mofa mais. Então é isso, a indústria ela não está preocupada com isso. E dentro disso estão os conservantes e os alimentos, assim, os produtos, na verdade, isso tudo manipulado em laboratório, que a gente não sabe o que, que é, como o Renato mesmo falou, que é o glutamato monossódico. Esse é hoje um dos alimentos muito estudados. Não é um alimento, né? É um produto, que é o Ajinomoto, que é um realçador de sabor e ele tem um poder viciante. Hoje ele está relacionado com inúmeras desordens psíquicas, inclusive com Alzheimer, né? Com Alzheimer precoce. A gente tira isso da alimentação das pessoas e assim, minha memória melhorou. E né? Por isso que as pessoas voltam, sabe? Porque quando eu faço uma anamnese, eu pergunto de tudo, né? Eu pergunto como é que dorme, como é que acorda, intestino. Ontem mesmo eu estava atendendo um paciente, eu falei assim, como é que tá acordando agora? Ele falou, tô acordando bem, agora eu não acordo mais cansado. As pessoas até esquecem, sabe? Elas acham que estão acordando cansado porque o trabalho está estressante, porque o filho acorda de madrugada. Esse paciente, inclusive, tem filho pequeno e o filho acorda de madrugada. Mas o sono dele, mesmo tendo sono mais restrito, é reparador. Então, voltando para os alimentos, que eu também me empolgo, é isso, eles começam a colocar esses produtos. Outra coisa é aquele xarope de milho de alta concentração de frutose. Aquilo é um veneno da indústria que descobriu como deixar um alimento mais gostoso, muito doce. Esse xarope, ele aumenta o volume do produto, então rende, e ele é muito mais barato do que o açúcar. É uma coisa química, feito num laboratório, e isso é muito mais barato. Então, eles tacam isso dentro de alimentos, biscoito, bebida, suco, enfim, refrigerante, às vezes até em pão, né, em alimentos salgados, porque depois eles tacam sal dentro, mas aquilo faz crescer, faz render. E isso está relacionado com aumento de gordura abdominal, com alteração na parte de triglicéridos, de colesterol, de aumento de pressão arterial, alteração cognitiva também, síndrome metabólica, que é o nosso mal, né, de hoje em dia, né? A obesidade, ela é uma epidemia, né? Inclusive no próprio Brasil, se a gente não está nem falando de Estados Unidos, mas falando de Brasil, hoje a nossa população adulta, mais de 50% tem excesso de peso. Isso é um dado da OMS. Então, mais de 50% dos adultos brasileiros, homens e mulheres, têm excesso de peso. Então, dentro desse excesso de peso, está classificado sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, grau 3, mas já está se classificando o sobrepeso.
Então, assim, isso não é só o peso, a gente não está aqui falando de estética, porque eu tenho um gominho ou não. Não, a gente está falando de saúde, isso é um problema de saúde pública, isso predispõe a várias outras doenças cardiovasculares, câncer, porque a gordura é uma inflamação, né? Não é uma coisa feia estética, é uma inflamação, é uma célula inflamada, e isso é muito negativo, né? Falando ainda um pouquinho, né, desses alimentos muito industrializados, e aí, assim, uma coisa que a gente sempre fala na consulta, que é o leite, que é muito polêmico, né? Porque todo mundo fala, mas nunca fazem com leite, né? Isso é uma coisa muito polêmica, que todo mundo gosta, eu também gosto, gente. Eu também acordei tomando leite com chocolate de manhã todo dia, e era quando eu tinha enxaqueca. E o grande problema é que primeiro assim, né? Claro, a gente tem esse paladar, mas primeiro que esse leite não é o nosso leite. Então, se a gente tivesse que beber leite pro resto da vida, fisiologicamente falando, a gente beberia o leite da nossa mãe. E a nossa mãe não nos dá leite, ela nos dá leite na fase lactente, igual todos os outros mamíferos, né? Então, a gente não vê um mamífero adulto bebendo leite do outro animal, né? Exceto nós mesmos, né? E aqui, quando eu falo bebendo leite, eu não estou falando beber leite só, eu estou falando do queijinho, da manteiguinha, do creme de leite na comida, eu estou falando disso, do sorvete. Sorvete bom, que a maioria nem tem leite, né? Agora, os sorvetes industrializados nem tem leite, às vezes, né? Nem leite tem. Nem leite tem. É verdade, é o leite, mas não tem leite. Só que o grande problema disso é que, além disso tudo que eu falei, que é um ponto, é a qualidade do leite que a gente tem, porque não é o leite da vaquinha feliz da fazenda, né? Muitas vezes é um leite que, para essa vaca, como é que é essa indústria de leite, né? Assim, para quem não sabe, eu não quero aqui fazer uma lavagem cerebral, mas já, de certa forma, fazendo um pouco. Para essa vaca dar leite, como é que a indústria de leite faz? Ela recebe um hormônio, porque a vaca, assim como qualquer outro mamífero, ela só vai dar leite no puerpério, né? Depois que ela tiver o filhotinho dela ali, ela vai ter leite. Só que a indústria de leite não pode considerar isso só para dar conta dessa demanda mundial, porque o leite não é o leite da caixinha, como eu falei, é o queijo, é o iogurte, é o creme de leite, é o leite que tem no pão, no bolo, na bolacha, no biscoito. Então, o laticínio é usado em muita coisa, né? Em grande escala. Então, essa vaca, a gente não pode contar com ela no puerpério. Então, desde que ela nasce, logo em seguida, ela começa a receber hormônio para ter essa produção, né, de leite aumentada. Ela dá cerca de 80 litros de leite por dia, dá leite o dia inteiro. E imagina como que não machuca, né? Imagina, dando leite o dia inteiro, né? Em alta escala. Eu não estou falando do leitinho da fazenda, tá, gente? Da vaquinha, do vizinho. Eu estou falando da indústria. A vaca é uma máquina de fazer leite, né? É uma máquina de fazer leite. E ainda ela tem 5 tetas, né? Que ainda é uma vantagem, né? Porque é uma vantagem. A gente só tem 2. A gente só tem 2. É uma vantagem. E aí eles são extraem com aquelas máquinas, né? O dia inteiro lá, várias horas por dia para extrair tudo, o máximo que der. E machuca, obviamente, né? Se até a mulher amamentando machuca, imagina uma vaca dando leite o dia inteiro. Então existe uma antibiótico profilaxia, que é já dar antibiótico, que é para não ter problema de eu não tirar leite dessa vaca. Então, taca antibiótico, taca hormônio, taca antibiótico, taca hormônio. Com isso, essa bebida a gente bebe. Né? É uma bebida que eu falo que hoje em dia, gente, isso não é nem leite, porque ainda passa pelaquela pasteurização, né? Vai para aquela caixinha, enfim, aquilo... Fora o pasto que ela come também, que deve estar todo cheio de produção, né, inorgânica, com agrotóxico, né? Que também é uma coisa... Agrotóxico para a gente, né? Muita gente também sente muito o agrotóxico, até para desenvolvimento cerebral, memória, tudo é o agrotóxico. Aqui que no Brasil é super liberado, né? O pessoal, super liberado. E os piores de todos estão aqui, né? O fosfato, né? São os mais usados aqui no Brasil e não tem limite. Na Europa ainda tem um regulamento, tudo. Na Itália, né? Na Itália, que as Blue Zones, né? Além deles comerem direito, ainda lá é tudo orgânico, tudo bem feito, né? Eu fui ver uma vez, né? Me interessou, como eu vendo 3 mil como é que chama? 3 mil burratas, né? Por mês no meu restaurante, eu fui ver como faz para criar búfala, né? E se valia a pena fazer as burratas lá. E a gente chegou a ver como faz a búfala orgânica, né, para sem
Tá muito interessante até. Ela fica com o bezerrinho, né? E ela não dá sempre, fica do lado. Então você rouba um pouquinho o leite do bezerrinho e tal. Só que aí fica, ou você faz do jeito, né, industrial, ou fica muito caro, né? Porque o bezerrinho, ela dá alguns anos, depois ela tem que engravidar de novo, tem o bezerrinho e tal. Então tem o jeito de fazer que é como se faz na Itália. Por que será que a burrata da Itália é melhor que a nossa aqui, que você compra no mercado, que está lá boiando alguma coisa que não é só água tal. Então a gente, né, é realmente a indústria, né, esse negócio de ganhar dinheiro, tudo que está matando, né, está deixando a gente viver pior e menos, né? E menos. Bem interessante, bem forte, né? E o glúten, né? Fala um pouquinho do glúten. O glúten é mais um, né? Aí desses alimentos polêmicos, que muita gente acha que até, não, sem glúten tá na moda e tal. Eu não tenho doença celíaca, eu não preciso tirar o glúten da minha alimentação. Isso é sempre uma questão, né? E aí é o que a gente começa a explicar. Na verdade, primeiro é isso, né? O glúten de hoje em dia, a farinha de hoje em dia, não é mais a farinha de antigamente, é o pão da época de Jesus Cristo, né? Que era aquele pão duro, aquele trigo diferente, o próprio tamanho da planta mudou, né? Antigamente, o tamanho da planta era alto, hoje em dia, para ter um controle de praga e para ter uma produção mais rápida, uma menor perda, é uma planta que já diminuiu, então mais de 90% do trigo no Brasil, ele é modificado. Aqui a gente não está nem falando da Itália, né? Porque a gente fala de trigo italiano, é outro trigo, outra né? Coisa. É outra coisa. Mas o trigo por si só, o glúten, né? Que é essa proteína que está presente no trigo, na cevada, no centeio, ele é uma das moléculas que tem mais estudo correlacionando com desenvolvimento de doenças autoimunes. Por quê? Porque esse glúten que a gente fala, ele é uma molécula de difícil digestibilidade. Então, o que acontece? Quando a gente come isso passa pelo nosso trato digestivo, vai lá para o nosso intestino. Como é que é o nosso intestino? O nosso intestino, ele é como se fosse uma peneirinha. Uma peneira, imagina uma peneira de cozinha, assim, onde algumas substâncias passam e outras substâncias são peneiradas, não passam, né? O que acontece com o trigo, que são essas microvelocidades, né, para a gente ter a absorção das vitaminas, dos nutrientes, da água e outras coisas a gente elimina. O glúten, ele aumenta esse buraquinho da peneira, né? Então é como se fizesse um buraquinho nessa peneira, só que na verdade é no nosso trato intestinal. Então ele aumenta a permeabilidade intestinal, que é o que muita gente chama de leaky gut ou hiperpermeabilidade intestinal. Então ele aumenta essa permeabilidade intestinal e aí a gente começa a ter absorção de substâncias que não deveriam ser absorvidas. Fora que então, está cheio de bactéria, né, no nosso trato intestinal. Então você imagina, lotado. A defesa, né? A defesa já está, a barreira cheia de furinha, né? Então as bactérias, né, as toxinas das bactérias também, está tudo circulando, né? E é uma das causas também principais aí, né? Alteração da flora, microlesões, tudo são das causas principais também das doenças inflamatórias e crônicas, né? E crônicas, exatamente. Tem vários estudos hoje, até cura desde o diabetes até do autismo, né? Por você melhorar a flora intestinal e melhorar essa permeabilidade aí, né? Essa permeabilidade, a microbiota, exatamente. Porque é isso, começam a passar substâncias que não deveriam ser passadas. E aí o teu corpo reconhece aquelas substâncias que ultrapassaram como estranhas. Fala, isso aqui não era para estar aqui. Essa substância eu não reconheço. E aí começa, é como se fosse um ataque, né? Aquela substância estranha. E aí a nossa inflamação, isso passa para a nossa corrente sanguínea. E aí porque inflamação é isso, né? Nada mais é do que uma resposta inflamatória a um agente agressor. É igual, por exemplo, assim, se você tem uma dor de garganta, tem lá uma bactéria. O que o teu corpo faz para te defender daquilo? Inchaço, edema, pus, febre. Enfim, quando isso acontece, não por causa necessariamente só de uma bactéria, mas por causa de uma substância estranha que foi absorvida, uma molécula de glúten, por exemplo, ou um alimento mal digerido, uma proteína mal digerida, né? Teu corpo não reconhece ou reconhece ele como estranho e combate. E essa inflamação acontece na nossa corrente sanguínea. Isso, cada pessoa tem um órgão-alvo, né? Tem gente que tem rinite, sinusite, bronquite, dermatite, celulite. Aí, tá vendo? Eu tenho menos celulite, eu não tenho, mas o resto eu tenho todos os ites. Os ites. E você sabe que eu não posso comer, eu adoro pizza, sou especialista PhD em pizza, eu não consigo comer pizza feita com farinha brasileira
E algumas italianas também eu não consigo comer por causa do que acontece no organismo, rinite, etc. Então, é na hora, né? Até eu fico entupido aí e tal, e distende o estômago e tal. E tem aquela história de você, da longa fermentação, dos pães, até que também ajuda bastante. Não é nem diminuir o glúten, né? Mas até a própria fermentação que acontece que você deixa para depois. Então, Exato. realmente, a qualidade do produto industrializado, etc. Tal, e agora provavelmente vai cair a qualidade até das italianas por causa da falta de trigo da Rússia, tal, porque mesmo assim, eles controlam o jeito de extrair o trigo, né? O trigo italiano, que às vezes vem do Canadá, às vezes vem da Rússia, ele já é criado, né? Plantado de uma forma especial e colhido e preparado, tal, não tem aqueles alvejantes para ficar branco, né? Aqui a farinha brasileira é branquinha, né? Então eles usam né, ácidos, substâncias para deixá-la branquinha, né? Isso aí faz um mal para mim, eu não consigo nem usar. A Dani já até sabe que não como pão francês, não como, um monte de coisa. Eu sou sensível mesmo e a maioria das pessoas é mesmo, né? As pessoas não sabem, né? Tem Não tudo que sabem. você falou, dor de cabeça, É, enxaqueca, espinha, né? Tem espinha, muito adolescente que pode ser curado a espinha acne com alimentação. Não é completamente, verdade? completamente. Isso aí você fala, Direto. é até meio assim, meio que a gente fala, vamos curar com alimentação, muda a dieta, É, vamos falar. E desde doenças graves. E essa sim, inflamação que você falou pode se tornar uma doença autoimune, porque a inflamação isso, é tão forte que começa isso. a atingir as articulações, né, os Ou a vasos, tireoide, tireoide, né, muito comum, né, tireoidite de Hashimoto, muito tem comum. muito a ver com o hábito e alimentação, né? É, Então, realmente ficar muito ligado e a gente não tem essa consciência, né? A gente só tem quando a gente começa, alguém vira para você e fala, olha, o seu negócio é por causa da sua alimentação, tira o glúten, ou tira tudo de uma vez e vai reintroduzindo para você saber, aí você tem certeza o que te faz mal, né? é, O leite, o as pessoas glúten. falam isso, né? Não, eu não tenho problema com glúten. Ah, não, tudo bem. Aí eu nem discuto, né? Eu falo, não, tudo bem, tá bom. Aí eu começo a fazer uma anamnese com a pessoa, né? Aí a pessoa tá cheia de sintoma, eu falo que é a poliqueixosa, né? Tá cheia de sintoma, não dorme bem, tem queda de cabelo, tem cansaço, alteração na memória, irritabilidade. Irritabilidade é um sintoma muito clássico de intolerância ao glúten, não celíaca, né? Irritabilidade. Aí a gente tira esses alimentos mais inflamatórios, 30 dias depois, o nosso corpo é perfeito, né, Renato? Perfeito. A A gente gente está inflama certo. ele. É, O corpo está certo, a gente está errado, né? cara, a gente tá errado, porque a gente inflama ele a vida. Aí você tira 30 dias, o corpo fala, não, tá tudo bem. É E o só álcool? você dar. E o álcool, Pois né? é. Pessoa que gosta, tomar aquele vinhozinho todo dia, à noite, né? Os vinhos daquela região dos R$ 100, sabe? É maravilhoso, né? A gente gosta também. A gente gosta. Né? Não, porque tem vinhos e vinhos, né? Também mesma coisa. É, Tem vinhos bons, tem o resveratrol, tem os que tem vinagre, né? Então são vinhos. é isso, Varia pois é. bastante. Isso também lá você coloca para dentro, né? O Não, álcool e em si. principalmente como tu falou, a qualidade do vinho. Mas o que que acontece, né? Foi feito um estudo que o resveratrol do vinho, por isso que eles falam, né? Chegou até, eu nem sei se ainda tá na pirâmide de alimentos, mas chegou a uma época a entrar uma taça de vinho, né? Por conta desse estudo que foi feito, da quantidade de resveratrol que o vinho tem, que realmente é maior do que o suco de uva. Por quê? Porque todos os antioxidantes em meio alcoólico, a gente tem um aumento da biodisponibilidade. Por exemplo, própolis. O própolis, às vezes, você vê, tá num vidrinho com álcool, né? Em meio alcoólico. Então, o meio alcoólico aumenta a biodisponibilidade desses fitonutrientes, resveratrol e por aí vai. Logo, quando a gente analisa a biodisponibilidade do resveratrol numa taça de vinho ou numa taça de suco de uva, por exemplo, a do vinho é muito maior. Só que o álcool do vinho não foi levado em consideração nesse estudo. A gente está aqui só falando do resveratrol. Se a gente olha a quantidade de álcool que é maléfico, infelizmente, né? Principalmente nos vinhos de pior qualidade, como o Renato falou, nessas garrafas aí né, de 100 Menos que 100, reais, né? R$ 100 a gente brinca em restaurante, de qualquer 100 um reais daquela para região menos. dos R$ 100. Mas tem É, vinhos de 18, de 14, de 12, né? Então é complicado. mas assim, de qualquer forma, o álcool é uma substância que é tóxica pra gente, né? Tanto que quando a gente bebe, o que que acontece? A gente tem que eliminar aquele álcool, aumenta a diurese, você fica um pouco tonto. Então, não é uma coisa para você usar no dia a dia. Então, assim, a gente gosta de vinho, claro, todo mundo, né? Ou todo mundo não, mas eu também gosto.
Mas eu tenho que entender que isso não pode ser a base da minha alimentação, a base da minha rotina, principalmente junto com uma alimentação inflamatória. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, até para a gente ser real, né, e não ser aquela coisa assim, ai, não, nutricionista não come nada, não faz nada. Isso é impraticável, né, gente? Gosta de beber um vinho? Come uma salada, come um peixe com legumes, capricha na sua alimentação, naquele jantar, né? Não vai comer uma massa ruim, um vinho, uma sobremesa, um petit gâteau, um pão, entende? Então, não assim, pode você ser vai tudo ser... no mesmo dia e todo Não dia, né? dá, Mas uma vez por exato. semana, né? É Escolhe isso. um também, não precisa ser o vinho com a É, salada, se matar nesse dia. E aí, dia seguinte, você está exato. com tudo que a gente falou: dor de cabeça, enxaqueca, muffin top, Muffin espinha, top, adorei o né? muffin top. Muffin top eu aprendi nos Estados Unidos também e é perfeito, perfeito. Vai comer lá aquele hambúrguer, batata frita, um milkshake para complementar. Dia seguinte tem muffin top. Vou olhar até aqui. Você vai lá no espelho da sua casa no dia seguinte. Vou fazer um teste ao contrário. Em vez da dieta da eliminação, você vai fazer a dieta do muffin top. Você vai lá e come um x-salada, com bastante aquele queijo que vem em creme, né? Estou falando um pouco de besteira, eu sei que você tem consulta daqui a pouco, mas daqui a pouco a gente vai falar das prevenções. Põe aquele cheddar, sabe que não é cheddar, que você comprou aquele negócio, aí come bastante batata frita, um milkshake, e sobremesa pode ser um sorvete de sobremesa, e dia seguinte você vai tira uma foto um dia antes de comer, dia seguinte você vai ver o que é um muffin top. Estou errado? Não, tá certíssimo. É O isso corpo mesmo. fala, né? O Ele corpo inflama, evidencia. né? Aí você não sabe o nome, dia seguinte você não vai saber o nome da sua mulher, sabe essas coisas? Ah, esqueci a chave do carro, ontem cheguei, eu pus a chave do carro, então esquece a memória, tudo. É, Tem o teste da eliminação e tem o teste da excitação, vamos falar assim, né? exatamente. Estimulação, vai lá e come, me fala, escreve aqui nos comentários, né? E outra coisa, esse texto, agora, todos os nossos textos, agora a gente está colocando no nosso blog. Então, se você gostou, a transcrição, etc., quer um pouco de informação, vai lá no nosso blog, enzeinstitute.com.br, e você vê um pouco dessa informação, até algumas referências, tudo, e algumas coisas que a gente acha interessante em cada assunto. Bom, vamos falar um pouquinho de quais são o que a gente pode tomar de suplemento, de alimentos, que são, ao contrário, anti-inflamatórios. Vamos falar um pouquinho disso agora? Vamos. É um pouco da nossa saída. Só falamos um problema, É, vamos achar agora a solução. é a solução. Então, tu falou uma coisa no início que eu gostei muito, a comida da feira, né? É assim, para a gente não ter mistério, a gente vai falar aqui um pouquinho mais, mas assim, comida de verdade não tem erro. Claro que a menos que você tenha uma intolerância alimentar a algum alimento, mas assim, comida de verdade, a chance de te trazer um problema vai ser infinitamente menor. Legume, fruta, uma carne, um frango mais orgânico, se possível, né? Um peixe, né? Pescadinho naturalmente. Então, semente, azeite, gorduras boas para cozinhar, isso não tem erro. Isso tudo atua de maneira anti-inflamatória, isso detoxifica o nosso corpo. O termo detox está muito na moda, né? As pessoas falam, detox. Quando a gente fala detox, as pessoas pensam assim, dieta líquida, dieta da sopa e do suco verde. Não. Na verdade, detox é uma coisa que o teu corpo já faz, sozinho, todos os dias. Então, o nosso corpo, ele faz um trabalho de detoxificação diariamente, seja de toxina ambiental, seja de todos esses produtos, seja de vírus, bactérias, né, disso tudo. Só que existem alimentos que otimizam esse processo de detox. E quais são eles, né? Então, os alimentos ricos em nutrientes, ricos em vitamina C, por exemplo, isso pode ser usado também em forma de suplementação, em forma de alimentação, né? Até assim, eu acredito muito, né? Você sabe, né, Renato, na suplementação, porque é muito difícil a gente ingerir através da nossa alimentação todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? A menos aquela pessoa que vive na fazenda, que planta os próprios alimentos, come tudo perfeitamente orgânico e com uma alimentação com 5 cores de vegetais por dia. Que não é a nossa realidade, não é a minha realidade, que sou nutricionista e sei dessa importância, porque na correria do dia a dia não dá, né? E até, né, o solo, né, e o preparo do solo é diferente de que 50 anos atrás, né, como a gente já falou, Exatamente. E tem aquele negócio de planta, aquele magnésio que vinha, sei lá, na batata, não vem mais, né? Vem 10%, 5% do que os nossos avós que moravam na fazenda, que eles faziam a plantação, né, até dos temperos, tudo, né? Tem gente ainda que tem tempero em casa, hoje é bacana e cuida. Né? Mas você tem que colocar tudo isso e o único jeito que a gente tem de
ter esses suplementos, hoje é os comprimidos, né? Os suplementos mesmo que você está perdendo. E às vezes a pessoa fica doente por falta de alguma coisa, da hipertensão, por exemplo. A pessoa começa a não tomar magnésio, não tomar potássio, tal, desenvolve uma hipertensão, aí o que dão para ela? Para baixar o sódio também, né? Então, já está sem magnésio, sem potássio, dão para tirar o sódio também. Diurético, Aí a pessoa fica aquele negócio lá, o dia a dia, exausta, né? Exausto, né? Então, às vezes a suplementação, às vezes, resolve muitos problemas aí. Muitos. A gente, às vezes, começa até com uma endovenosa, se a pessoa está muito ruim, ou se já você vê o sintoma, está muito forte, começa com a endovenosa, algumas semanas, tal, e depois ela mantém com Vioral, porque a endovenosa vai direto na corrente sanguínea, tal, né? Não é... Hoje em dia o pessoal aí faz né? Eu vou tomar um endovenoso pós-ressaca, né? Vai lá e toma alguma coisa, né? Pós-ressaca, mas não é. O que a gente faz, né? O que a gente recomenda vendo a deficiência, ou vendo o que a pessoa tem da sua necessidade, começa com endovenoso e continua, né? A gente vê muito hoje falta de ferro, né? Acho que essas alimentações também que as pessoas exageram, não estão comendo, tal, acaba perdendo ferro, que é uma das principais causas aí de a pessoa estar exausta, até de depressão, né? Tem casos... De depressão. Já viu vários casos de depressão. Sim. Que era falta de ferro. Então, toma na veia algumas semanas, mantém o VO, tudo, a pessoa anima muito. Eu fui doar sangue, né? De vez em quando eu dou sangue. E fui doar sangue e caiu muito o meu ferro. Eu fiquei muito cansado, muitos dias, né? E aí, a doutora Júlia falou, Renato, você está com ferro, vai medir seu ferro. Estava super baixo por causa da doação, e aí acabei tomar um pouquinho, então daqui a pouco eu já vou doar de novo, né? Porque já voltou e estímulo, mas você vê, um elemento da tabela periódica aí que está fazendo falta, e são vários que a gente precisa, né? E o solo não é mais Exato. isso. E o ferro, ele é um elemento essencial para a tireoide, né? Então, muitas vezes, é o que tu falou, muitas vezes as pessoas confundem o estado depressivo com alteração de função tireoidiana. E a tireoide é uma glândula, eu brinco que, até eu vi que a Ana falou também, né? A tireoide, ela é uma glândula que age desde a unha do nosso dedão do pé até o nosso fio de cabelo. Se a tua unha estiver estriada, se tu tiver com queda, literalmente, ela regula a temperatura corporal, não é só engordar ou emagrecer. Cabelo, tudo. Sobrancelha, né? Começa a perder sobrancelha, é tireoide. Né? Todas Incrível, as células, né? do nosso corpo têm receptor de hormônio tireoidiano. Só que a tireoide, para funcionar bem, a gente precisa de ferro, de zinco, de iodo, de magnésio, de selênio, de tirosina, de vários nutrientes. Se a gente tiver com uma deficiência nutricional, muito provavelmente essa tireoide não funcione bem. Aí você fica caído, né? Aquela sensação assim, cansado, desanimado, sem vontade de fazer as coisas, esquecendo tudo, que muitas vezes é confundido com uma depressão. Na verdade, é a tireoide que tá remando lá para ter a ação dela, que tu resolve às vezes com uma bolsa de ferro. E é isso, o endovenoso, ele tem a sua aplicabilidade importante, principalmente quando a gente pega aquele paciente no início, que a digestão dele tá toda ruim, a pessoa não tá digerindo bem, vários sintomas, né? Estufamento, gases, azia, refluxo, gastrite, diarreia, constipação, né, intestino oscilando entre isso. Se a gente dá uma vitamina para ele nesse momento, antes de melhorar essa parte digestiva, essa permeabilidade intestinal, como a gente falou, ele não vai absorver direito. Porque se você não digere bem, você não absorve bem adequadamente. Então, nesses casos, sem dúvida, né, é muito melhor você começar com uma coisa que vai ter um efeito, né, maior, e aí depois, quando a gente restaura toda essa parte digestiva, a gente entra com a suplementação também, com a alimentação. E é melhor do que dar um hormônio tiroidiano, que é a primeira coisa que o médico faz, é lá dar um hormônio tiroidiano. Né? Se você estabiliza, melhora a alimentação, tudo, você cura. Né? Às vezes você cura. Eu já vi vários casos de hipotiroidismo que melhoraram com alimentação e mudança de estilo de vida. Dormir também é muito importante. Muito. Tem gente que toma melatonina, a tireoide cura. Você já viu esses relatos? Sim, completamente. Vários, né? Mexe no DEA, mexe em tudo. Eu estou fazendo aquele curso de fertilidade, né? E tu sabe que muita gente, como tem casais hoje em dia que não estão com dificuldade para engravidar, né? Assim, não... E até assim, às vezes até mesmo se você faz uma FIV, se você não tiver com o teu corpo restabelecido, não vai dar certo também, né? Você precisa da cascata hormonal perfeita. E essa cascata hormonal começa onde? Lá no colesterol, né? Colesterol, cortisol. A primeira coisa que o pessoal quer emagrecer, tira toda a gordura, né? Aí o hormônio que é totalmente feito de gordura não é produzido,
né? Aí fica com a testo baixa, fica sem estrógeno, fica sem tudo, aí como é que vai ovular? Como é que vai fecundar? Como é que vai crescer, né? Primeiro de tudo tem que transar, né? Também que é importante, tem também, isso. pessoal, hoje em dia o pessoal não faz mais, né? É uma Isso é coisa que também verdade. mudou na natureza, né? Eu Isso é verdade. estava vendo até um estudo, quais são as principais causas, né? Primeiro é o trabalho estressante, né, que não dá tempo, segundo é os filhos, que não dá tempo, e terceiro a pornografia, né, que o homem vai para a pornografia, estou satisfeito, e a mulher é mais acostuma, né? A gente sabe que a mulher acostuma sem e acostuma com, né? Então É a isso. gente, né? Então é um negócio que é saudável, faz parte da É, natureza, é. melhora também os hormônios, melhora a parte Tudo. tudo faz parte, né? E É. tem vários estudos, só uma partezinho, que o estímulo sexual da pornografia sem o estímulo do hormônio do acolhimento, né, que é se você é abraçado, carinho, etc, tal, é super prejudicial e também pode causar vários desbalanços aí de também depressão, ansiedade, até esquizofrenia, onde você fica só num estímulo, né, e sem o outro estímulo do contato Contato corporal e físico. do amor mesmo, né? Então, muito É. interessante também que está acontecendo aí. Só uma parte, Isso vamos é falar isso verdade. Vamos falar É. isso com a nossa psicóloga em breve aí, que ela também comentou Legal. esse assunto aí. Bom, e aí suplementos, né? Que suplementos você acha, você indica, né, que a gente usa para você desinflamar o corpo, né? Porque o nosso, né, como a gente tem falado até hoje, a inflamação é o que a gente não quer, é o que a gente evita para prevenir todas as doenças aí que são causadas por inflamação, desde diabetes, Alzheimer, pressão alta, alterações cardíacas, todas as principais causas de morte, né, que existem no mundo são pela inflamação. O mais importante, assim, né? Claro, é individual, né? Muito individualizado. É importante naquela anamnese a gente identificar o que está faltando para aquela pessoa, que é aquilo que ela vai ter benefício, né? Às vezes a pessoa fala, eu tomei vitamina B12 e minha memória melhorou. Eu falo, provavelmente você estava com falta da B12, né? Não é que a B12 faz milagre na memória, é que se você tiver com falta dela, ela é importante para a memória, você vai sentir o benefício. Então, assim, existem alguns clássicos, né, que a gente sabe que atua muito no processo anti-inflamatório. Curcumina, cúrcuma, né, é super anti-inflamatório, tanto para articulação, então paciente que tem muita dor articular, a gente tem muito benefício com a cúrcuma em forma de suplemento, né, você pode até usar também na forma de alimentação, mas o suplemento extrato seco, curcumina isolada, tem uma resposta muito boa. Ômega 3, né? Hoje o nosso consumo de ômega 3, infelizmente, não tem a proporção adequada que deveria ter, né? Que está nos peixes, né? O ômega 3 está nos peixes, nas sementes de linhaça, chia. Então, uma suplementação com ômega 3 de boa qualidade, sempre lembrando, né? É importante a gente ter boa procedência da suplementação, não adianta, a gente tem que confiar, não adianta, senão naquela cápsula ali tem farinha de trigo e não tem o que a gente quer. E não dá Então, para isso comer tanto peixe, né? por Que é conta dos necessário, metais. né? Quem faz a. Não, e também a quantidade de peixe para você ter uma ômega 3 adequada, né? As pessoas normalmente que são das Blue Zones, então, eles moram do lado do mar. Então, eles comem peixe todo dia. A carne é só em festa, né? Então, esse ômega 3 que é anti-inflamatório, tudo vai fazer. E também o ômega 9, né, que também é importante aí também né, que tem os outros azeite, né, que também é super utilizado, Abacate, abacate, tudo, né, é. são anti-inflamatórios, né, e tem também uma ação no afinamento do sangue, né, você parece que muda até a consistência do sangue, quem toma bastante Sim, ômega 3, né, sim. e isso diminui chance de embolia, de infarto e tal, também bastante importante. Então, um efeito colateral aí também, que também é desejável, né? É desejável. Inclusive, quando a gente usa muito com gestante, né? Ômega 3, ômega 3, DHA e EPA, a gente usa bastante porque já tem estudo que comprovam a otimização do desenvolvimento cerebral e cognitivo do bebê. Então, a gente faz uma suplementação grande de ômega 3. E antes do parto, a gente suspende um mês antes, justamente porque aí a gente precisa que tenha uma coagulação sanguínea, caso essa pessoa, né, precise de uma cesárea, por exemplo, a gente precisa que aquele sangue não fique também, né, tem um estanque, Sim. né, então, para a gente ver o poder realmente do ômega 3 nessa fluidez, né, nessa liquefação mesmo, e prevenindo enfim, eventos adversos nas nossas artérias. Realmente, zinco, complexo B, então vitamina B1, B2, B3, B6, B5, B12. Então,
os vegetais verdes escuros, as sementes, as oleaginosas, né? Então, castanhas, amêndoas, macadâmia. Então, essa alimentação com gordura boa é muito importante. As pessoas têm medo de comer gordura, né? Medo de comer abacate, medo de comer gordura, mas não tem medo de comer leite condensado e sorvete. Eu falo, não, mas abacate e açaí é muito calórico. Eu falo, gente, mas não é a caloria só. Né? Mais importante lá, como a gente falou no início, é a qualidade dessa caloria, né? Então, não adianta ter 100 calorias de leite condensado, como eu falei, cheio de açúcar, que é o mal do século, e de repente 100 calorias de um abacate, que é cheio de coisa boa ali para o nosso corpo, para a nossa saúde. Isso não vai fazer você engordar, né? A gordura, ela é uma inflamação, então o alimento muito industrializado e cheio de açúcar, ele alimenta essa célula de gordura, o muffin top. Alimenta o muffin top. A gente não quer alimentar o muffin top, a gente quer que ele diminua. Interessante, né? A gordura no fígado, né? Também é uma coisa que hoje em dia, até, né, nos Estados Unidos, em crianças, né? Tem muita criança com gordura no fígado por causa do excesso de açúcar, né? E você pensa, se eu comer gordura, né? Gordura boa, eu vou ter gordura no fígado. Ao contrário, né? A alimentação mais gordurosa vai limpar o fígado. Às vezes você toma até os MCTs, tudo é uma forma de você limpar o fígado dessa lesão que o açúcar em excesso está virando gordura lá, para estar armazenando, tudo aí. Daqui a pouco você tem só gordura, né? O fígado com gordura é horrível, né? Parece aqueles queijos, né? Um pouquinho de queijo, e às vezes tem até transplante de fígado é necessário, né? Então isso também precisa ver na alimentação, né? Inclusive o colesterol, né? Tem gente que tem hipercolesterolemia, colesterol mais alterado e não come gordura. Gordura boa, né, que eu digo aqui, né? Não, porque isso não pode. Aí, um top de óleo de canola, porque acho que é mais saudável, né? Pouco sal, não troca qualidade. O sal é uma coisa importante, né? Assim, que existem estudos que mostram que a dieta com restrição de sal, ela é mais maléfica do que a dieta com sal normal. O mais importante, na verdade, é a qualidade do sal, gente. Não é a quantidade só. Né? Então, esse sal refinado, esse sal de cozinha, que ele passa por um processo de refinamento onde só fica o cloreto de sódio, isso é que faz mal. O sal integral, que é aquele sal, como tu falou, tem magnésio, tem potássio, né? Um sal integral que não passou por esse processo de refinamento, ele vai ter nutrientes nele que vão otimizar e não vão fazer pico de pressão, não vão provocar pico de pressão arterial, né? Não vão fazer esse desequilíbrio todo. A gente precisa de sódio. Os melhores sais, né, são aqueles que são ou vêm da terra, o sal rosa, tudo, né, que vem das minas, né, direto, ou os que saem do mar mesmo, porque o mar não é só um cloreto de sódio, tem tudo isso, né, então são os melhores, né, no Japão vi até como é que prepara o sal, né, então eles tiram a água do mar, deixam lá, é o melhor sal que tem, água do mar específico que evapora e acabou. Isso. Interessante, né, que tem flor de sal. Flor de sal. Bom, e por último, né, falar um pouquinho, né, dos probióticos, né, que a gente também são importantes aí para você manter, né, a sua flora, para você fazer a digestão. Fala você não fala. O que acontece? O nosso intestino, né, lá quando a gente falou, a gente tem bactérias boas e ruins. Então, tem as bactérias pré-bióticas, que são as bactérias benéficas, e tem as bactérias patogênicas, que são as bactérias que provocam doença. A gente tem que ter um equilíbrio entre essas bactérias, né? Muito mais bactéria prebiótica do que patogênica. Só que essa alimentação superinflamatória, ela aumenta as bactérias patogênicas. Por isso que muitas vezes você tem estufamento, gases, desconforto, né? Aqueles alimentos que aumentam a permeabilidade intestinal, que causa toda essa alteração de bactérias, como a gente falou. Então, o que a gente precisa fazer é ter uma alimentação rica em fibra. Então, os prebióticos, né, são as fibras. Então, chicória, cebola, aveia, sem glúten, então, claro, né, junto com o consumo adequado de água, e em alguns momentos a gente entra com as bifidobactérias ou com os lactobacilos, que são essas bactérias probióticas que fazem que promovem a saúde, bem-estar, enfim, tem até já estudo comprovando, comparando a microbiota com o emagrecimento, né, com a gordura das pessoas, né, tem estudo que a gente viu isso, né, um intestino com uma maior prevalência de algumas bactérias específicas favorece a nossa perda de peso, né. Eu tomei a Akkermansia aí que tá na moda, tomei, 15 dias me senti bem, sabe, digestão e tal. Acho que tinha que ter parado, aí eu continuei, me deu um revertério aqui. Eu parei e voltei pro meu probiótico antigo. Mas depois se quiser eu até te dou pra você experimentar, se você quiser. Bom. Eu comprei aquela mais top e tal para fazer. Nossa, 15 dias eu tava ótimo, mas depois dos 15, sabe quando você vê que o negócio degringolou? Né? Acho que foi excesso, sei lá.
Mas isso, foi né? bom e interessante, né? A cobaia ataca novamente. A Mas, cobaia ataca novamente. mas Ju, está chegando aí nos 50 minutos, então eu não quero passar outro dia. Fizemos de sono de 1h40 e dividi em dois, né? A minha irmã Ah, está na Suíça, reclamou, falou assim: pô, tava o melhor do negócio, você cortou em dois o episódio. Eu falei: porque eu não quero. Não, o americano faz aqueles podcasts de 3 horas, então você ouve, na semana inteira você vai ouvindo um um pedacinho. Tá? O nosso, pedacinho, a gente gosta de saber o começo, o meio e o fim, né? Então é por isso que eu é. quero limitar sempre a 1 hora. Você, Ju, trabalha tanto no Rio quanto em São Paulo, ela vai e vem, também atende online, os segmentos, tudo. E eu, né, fiz questão de que ela viesse para a nossa equipe aqui. Vocês viram hoje, todo mundo tem vontade que ela more aqui na esquina, que você encontra ela todo dia e fala: olha, estou tomando tal, tal. A gente sempre pensa, a Dani também sempre pensa em você, já ia te perguntar: será que eu tenho que tirar o ômega 3, porque o que aconteceu comigo, tal, não sei o quê. Né? Eu falei, então e ela dá uma super atenção, então a gente Com acaba. A certeza. gente quer ter a nutricionista next door, né? Para a gente poder sempre fazer aquela É, pergunta. E nem next door. o oftalmo, não, meu pai era pediatra, né? Então também todo Aham. mundo passava na rua e perguntava as coisas. Porque eu posso fazer isso, fazer aquilo, tá? Então era todo mundo adorado. Na vizinhança ele era adorado, né? Então a gente Legal. importou você do Rio aí, né? Você já vinha para São Paulo mesmo, mas a gente É, importou, porque realmente você vê esse papo de 1 hora foi muito legal. Acho que o pessoal ficou com vontade de saber mais, saber que suplemento toma, que dieta faz. Então, acendeu aquela luzinha, que eu acho que é o mais importante, para ver é. por que tem o muffin top, por que tem espinha, por que não dorme, né? Porque tudo é Gente, o alimentação. Muffin Top eu Você não amei. Agora conhecia? não, Depois você não vê na conheci. internet o desenho, vamos ver se eu coloco aqui É no. igualzinho, É o fica pra muffin top. fora, né? Eu não sei nem como é que chama essa gordurinha aqui no Brasil, como é que chama? Perguntei para minha filha, anca, né? Não sei, mas é aquela gordurinha do. A gente brinca de Abdominal. boia, né? É, boia, Boia. boia. Né? Eu falei, É. nossa, ele não tirou a boia, foi para a praia e não tirou a boia, né? Que é a boinha que você fica do lado aí. Quer falar Muito bom. uma última mensagem, né? Não, acho que é isso, né, gente? Então, é um prazer, né? Eu realmente, eu gosto muito do que eu faço, eu acredito muito, né, no poder da alimentação, acho que isso acaba atraindo, e no poder da alimentação, assim, não é só o emagrecimento, eu acho que isso não é o mais importante, isso é uma consequência. As pessoas, na sua maioria, elas me buscam por conta de um emagrecimento, né? Todo mundo quer e gosta e tal, de ficar magro, de se sentir bem com o próprio corpo. Claro que isso é importante, né? Não vou ser aqui hipócrita de falar que não. Mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante é a gente se sentir bem com a gente mesmo, a gente estar com saúde, a gente estar com uma cognição boa, é a gente se sentir confortável, a gente não ficar toda hora tomando remédio para ficar remediando o sintoma, né? Acho que é isso, assim, a maioria dos remédios, eles acabam só remediando, né? Eles não tratam a causa do problema, e a causa do problema muitas vezes está no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, no que a gente ingere todos os dias, o nosso combustível, né? A nossa gasolina. Então, assim, eu acho que isso é o que faz diferença, é o que eu quero proporcionar para as pessoas, bem-estar, saúde e, acima de tudo, é se sentir bem-estar mesmo, se sentir bem, se sentir confortável, se sentir com saúde. E que bom, assim, que eu proporciono isso. Essa é a minha missão de vida, assim, é o que eu amo fazer. E eu acredito muito, aplico isso no meu dia a dia aqui em casa. E não é difícil, gente. Assim, quando você coloca isso na sua rotina, realmente não é complexo hoje em dia, graças a Deus, né? A gente falou da indústria, mas a indústria também tem coisas boas, né? Existe uma outra indústria de alimentos que está mais preocupada hoje em dia, cada vez mais isso, né? E é mais caro, claro, né? E eu brinco que a gente tem que desconfiar às vezes do barato, né? Exatamente. Porque aquilo que a gente falou, tem coisa boa, é mais caro, sem dúvida vai ser, né? Porque o trigo, ele vai ser feito de uma maneira diferente, o próprio leite, né? Existem vacas que dão outro tipo de leite com outro tipo de caseína, é bem mais caro, mas claro, a vaca não passa por esse processo todo, foi como tu falou da burrata, por exemplo. Então é possível, mas é possível também comer barato, comer a comida da feira. E aí o mais importante nisso tudo que eu acredito é fazer uma estratégia alimentar onde a pessoa consiga colocar na sua rotina, né? Então eu atendo desde aquela pessoa que vive na ponte aérea e ele não vai comer 5 porções de vegetais por dia, como aquela pessoa que tem uma cozinheira em casa que cozinha, ela faz todas as refeições em casa, e isso, né, é uma outra realidade, mas dá para fazer de todas as formas, né? Não dá para a gente ficar colocando empecilho, eu não posso fazer disso porque agora eu tenho uma viagem, porque agora eu tenho isso, senão nunca vai ter. Eu acho que o Age Institute é exatamente isso, é você se cuidar,
você aprender a se cuidar com o que funciona, cientificamente está comprovado que funciona, né? A Ju e as nossas nutrólogas fazem a parte da alimentação, né? E tem um conhecimento do conjunto todo muito importante, muito grande, e você se cuidando realmente é viver bem, viver melhor, funcionar melhor, né? Eu gosto da parte da performance mental e física, né? Não que eu sou atleta, mas eu gosto de ir lá trabalhar e estar com 100%, né? Isso aí é que eu mais gosto. Mas saúde a gente sempre quer, durar mais, né? Ficar com os netos, com os filhos, tudo, é isso que a gente quer. Então, muito obrigado, acho que foi muito legal aí também, né? Obrigada, foi um prazer. E já pensa na próxima aí, que você Vamos. sabe também que o seu assunto aí também não tem fim, é 800 episódios de ciência aí. Verdade. Um prazer, Obrigadão. foi um prazer. Beijão. Boa Até quinta-feira. Até a próxima. Tchau, Vamos lá. tchau. Tchau.